Você já ouviu a voz de Deus audível, na mente ou através da palavra? Você já ouviu Deus falando com você? De alguma forma você já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus de várias formas, mas a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. Meu cachorrinho, vou contar uma experiência. Ele teve um acidente com ele onde ele quebrou o maxilar. Ele é pequenininho, tem 3 quilos. E aí ele teve que fazer uma cirurgia, ele ficou mal. E eu tava passando, ainda estou passando por um processo. E nesse processo eu fiquei com muito medo de perder ele, porque todos os meus animais é como se fosse um apoio emocional, assim, sabe? Eles pra mim são um pouco terapêuticos. E eu fiquei muito mal, porque ele fez a cirurgia, colocou uma plaquinha na boca, mas ele teve uma complicação. Um dia minha mãe veio em casa e ele ficou muito eufórico e ele tentou tirar aquele cone que estava evitando ele coçar a cicatriz e um parafusinho da cirurgia quebrou. Aí eu corri, levei ele lá no veterinário e a veterinária falou que o parafusinho tinha quebrado e aí a boquinha dele estava cicatrizando, ou a gente abria para poder arrumar o parafuso ou cicatrizava assim. Eu escolhi cicatrizar assim. E aí um dia ele tava em casa e ele tava tão fragilizado, magrinho, ele já é pequeno, né? De 3 quilos ele foi pra acho que 1,6 kg. E eu fiquei, ai meu Deus, um dia eu tava na cozinha fazendo uma comida pra ele, porque eu fazia uma papa batida no liquidificador, que era o que dava pra ele comer. E aí eu tava ali na cozinha e eu olhei pra ele e aí eu falei, meu Deus, será que ele vai se recuperar? Porque ele tava tão frágilzinho, sabe? E eu falei, Senhor, será que ele se recupera? E aí aí a voz de Deus veio no meu ouvido assim, como se fosse uma voz externa, como se fosse uma voz de alguém falando, e ao mesmo tempo uma voz que saía de dentro de mim. É uma voz que saía de dentro, vou tentar explicar. É uma voz que saía de dentro e uma voz que vinha de fora ao mesmo tempo. E aquilo ali veio como se fosse como é que eu posso dizer? Como se fosse um impacto, assim, quando você leva um impacto, aquela voz que você fica assim, não é uma voz da sua mente, não é uma voz de alguém falando, não é. Gente, eu não consigo explicar em palavras. E ele disse assim: o amor vai curar ele. O amor. Gente, aquilo ali, depois que eu ouvi aquela voz, eu fiquei num estado de, tipo, sabe quando você fica assim? E eu falei, meu Deus, foi Deus que falou comigo. O amor vai curar ele, vai ajudar na recuperação dele. E aí amor, né? Amor, comida, cuidado. E eu falei, meu Deus. E ele se recuperou. Mesmo com o parafuso coisado, quebrado, a boquinha dele ficou um pouquinho torta. Mas ele se recuperou. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu gostaria imensamente que vocês tivessem essa experiência. Eu ouvi uma outra vez também numa situação desse processo que eu tenho passado, e aí uma pessoa me mostrou uma foto e essa voz falou de novo, da mesma forma. Eu falei, identifiquei, do mesmo jeito. É uma voz que vem de dentro, que não é da sua mente, mas é uma voz que vem de fora, e é como se desse um impacto, assim, tipo, sabe assim, você é algo sobrenatural. E eu fiquei muito feliz em saber que Deus, ele fala aos nossos corações, e que Deus, ele é maravilhoso, e que quanto mais